Olá, companheiros, vamos iniciar agora a segunda parte do nosso curso de formadores e educadores políticos partidários. Meu nome é Ricardo Viana e vou estar com vocês ao longo desse processo. Inicialmente, nós vamos trabalhar com duas linhas conceituais no nosso curso. O primeiro conceito é o conceito de educador político e o segundo conceito é de multiplicador, sendo que os dois são diferentes, mas ao mesmo tempo eles podem ser muito úteis e eles podem também trabalhar de forma junta ao longo do avanço do processo partidário. Tá? Então vamos ao nosso primeiro conceito então. Vamos trabalhar com o conceito de multiplicador político. Tá? O multiplicador político, ele vai trabalhar com duas linhas básicas de definições. Vamos aprender quais são. Olha só, o multiplicador é aquele que repassa algo sem alterar o teor. E é o agente também que se preocupa em transmitir algo sobre um grau de importância. Então nós temos aí dois pontos conceituais bem interessantes. Primeiro é que o multiplicador político partidário, ele vai pegar algo reconhecendo a sua importância em teor. E automaticamente, dentro desse segundo conceito que nós trabalhamos, ele passa a ser um agente que se preocupa em transmitir algo que contenha uma importância, certo? Vocês observam bem que nesse aspecto, o multiplicador, ele vai ter um papel de repassar, de transmitir algo que tenha relevância. No nosso caso do partido, ele vai ter uma relevância política, uma relevância ideológica, certo? Mas, caracterizando esse aspecto de trabalho dentro dos partidos políticos, nós vamos ter uma observação aí. Primeiro, no caso dos partidos políticos, observa aí comigo, o grau de importância pode ser caracterizado pela ideologia, pela moral, pela ética. Isso tudo direcionado aos fatos e aos acontecimentos. É importante frisarmos que todos os partidos, todas as linhas ideológicas partidárias, elas vão trabalhar dentro de teses, dentro de programas, e o PDT não é diferente disso, certo? Agora, nesse conceito de multiplicador, nós vamos utilizar desse trabalho para identificarmos as importâncias dos nossos segmentos, das nossas linhas de ideologia, das nossas linhas de programa, certo? E vamos transmitir sem alterar este conteúdo. No segundo momento, nós temos o conceito de educador, como eu falei com vocês no início do nosso curso. Primeiro, nós trabalhamos com a linha de multiplicador, que não vai alterar, que não vai trabalhar e não vai modificar essa transmissão desse conhecimento. Por um outro lado, quando nós trabalhamos com o conceito de educador partidário, ele já vai ter algo diferenciado. Ele vai buscar libertar mentes. Ele vai buscar através de um conhecimento já pronto, já elaborado, já construído, para avançar numa linha, num processo, em algo. No nosso caso, no nosso curso, como o nosso curso é direcionado para partidos políticos, né, e no caso especificamente ao PDT, né, o Partido Democrático Trabalhista, nós visamos o quê? A libertação e a autonomia. Então vamos entender um pouco esse conceito de educador político. Olha só, o educador, ele passa a se assumir como autor comprometido e participativo no processo de libertação, olha só, libertação e autonomia de sujeitos, reconhecendo direitos e obrigações no trato individual e coletivo. Aí está a diferença. No primeiro momento, nós trabalhamos com o conceito de multiplicador sem ter alteração de teor, né? Ele vai multiplicar um conhecimento já estruturado. Já no conceito de educador partidário, ele vai se reconhecer como agente de transformação social e ele vai permitir um processo de liberdade e de autonomia de seres. Isso é muito importante frisarmos. Então, como é que isso acontece, então? Nós temos dois desafios. Primeiro, nesse aspecto de curso, nós temos dois desafios no aspecto de curso, tá, pessoal? Primeiro, formar multiplicadores políticos que reconhecem, que tomam para si um conhecimento. E segundo, que esses multiplicadores, eles passam a ser libertadores, eles passam a ser agentes que buscam autonomia do ser social, tá? Do coletivo, da coletividade. Num segundo momento, então, nós temos essas duas linhas de conhecimento. Só que nós já vimos que nós defendemos uma linha partidária. Mas por que partidária? Porque, primeiro, nós temos, baseado em nossas práticas de partido, nas nossas práticas sociais, alguns fundamentos básicos. Tá? Vamos pegar esse conceito bem aqui, bem claro. Por que defendemos essa linha?
Primeiro, porque defendemos uma linha partidária baseada no trabalhismo, no nacionalismo e no socialismo. Aí eu fiz questão, pessoal, de colocar aí o artigo 1º do nosso estatuto, onde ele prevê tudo que o PDT visa à sociedade brasileira, tá bom? Vamos lá então. O PDT, ele visa uma organização política da nação brasileira para a defesa dos interesses da nação, de seu patrimônio, de sua identidade, de sua integridade, e tem como objetivo principal lutar sobre a inspiração do nacionalismo, olha aí a linha ideológica, do nacionalismo e do trabalhismo, pela soberania e pelo desenvolvimento do Brasil, certo? Aí lá no final do artigo 1º a gente já vê o quê? Que fica claro a defesa da nossa linha. Nós visamos um Brasil estruturado, organizado sobre as visões do socialismo. Qual é o instrumento, então, para tal prática de educação partidária? Ou seja, nós já identificamos que esse conceito de educador político e de multiplicador político, ele pode nos ajudar a avançar no processo de formação e educação partidária. Então, automaticamente, o que isso vai nos trazer? Primeiro, lembrando lá de Aristóteles já tinha identificado que o ser humano, por si só, ele já se estrutura como um ser político social. Então, automaticamente, o ser humano, ele passa a se utilizar desse conhecimento, dessa forma de organização social, para divulgar, para propagar uma linha de pensamentos. Essa linha de pensamento ela pode ser dividida, como nós já vimos, pela ética, pela moral e assim vai, tá bom? Então, só foi para lembrar isso aí, porque dentro de uma linha educativa, a gente tem que ter bem claro que o ser humano, além de trabalhar com esse aspecto político-social, ele pode ter um papel de responsabilidade de transformação dessa sociedade. Tá bom? Vamos ver um outro tópico aqui bem importante. Primeiro, se nós visamos a transformação e nós visamos esse aspecto de contribuição ao longo da história do partido e a inserção à sociedade, nós temos um aspecto ideológico. Então, vamos compreender bem o que seria esse aspecto ideológico. Criamos um conceito básico, tá? Mas vamos ver aqui direitinho. Ideologia, então, passa a ser um conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrina ou de visão de mundo de um indivíduo ou de um grupo, orientado para as suas ações sociais e principalmente políticas. Então, automaticamente, nós nos reconhecemos como seres sociais e utilizamos dessas ideias para transformar um aspecto maior, não só individual, mas maior. Agora, por que partidária? Primeiro, porque se nós já temos uma ideologia, automaticamente essa ideologia ela nos leva a ter uma linha. Por isso do partidário, porque nós tomamos partido. E até faço lembrança aí a um evento da juventude do partido em que ela retratou muito bem o nosso aspecto. Foi uma frase de um momento da juventude em que a juventude se posicionou. Não, quem ama toma partido. Ou seja, toma lado, tem posição. Então, automaticamente, essas duas linhas conceituais que nós estamos trabalhando inicialmente no nosso curso, elas vão direcionar primeiro. Se eu vou formar educadores, ou se eu vou formar educadores políticos para propagar a ideia do partido, eu tenho que ter, primeiro, um aspecto ideológico. Eu tenho que ter linhas de defesas que reforçam as minhas teses, as minhas posições. E, automaticamente, essas posições, elas são tomadas por quê? Porque nós temos espaço, nós temos ação, nós temos posição, certo? Então, essa foi a primeira parte do nosso curso, né? Só compreendeu como que funciona esse aspecto de conceituação entre multiplicador e educador, e nos próximos módulos do curso nós vamos tratar sobre já a prática de como que esses conceitos eles trabalham para a propagação e do conhecimento partidário.